Olá, tudo bem? Você já se atualizou com as medidas provisórias 1045, 1046, que assinadas no dia 27, foram publicadas no dia 28 de abril de 2021? Pois é, elas na verdade vieram como uma reedição das MPs 927 e 936 do ano passado, que também tratavam dessa época da pandemia. Acontece que vieram de uma forma melhorada. Melhorada em que sentido? Não em direitos, mas de uma forma a elucidar todas as dúvidas que aquelas duas primeiras MPs nos trouxeram. Então, que antes a gente tinha um texto de 3 páginas, agora a gente tem para cada uma aproximadamente 9 páginas. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é atualizar os colegas e todos os demais que estão nos assistindo com as novidades dessas MPs, porque elas vão impactar o que nós chamamos de política de emprego. Política de emprego não é a mesma coisa que estabilidade de emprego. Estar estável no emprego são aquelas situações, e via de regra, na sua maioria, são as estabilidades provisórias. Então, por exemplo, o caso do acidentado do trabalho, que quando tem alta fica 12 meses sem poder ser dispensado sem justa causa, da mulher gestante, 5 meses após o parto e desde a concepção do seu bebê. Mas a gente vai ver alguma coisa de uma forma macro, uma política que vem do executivo e pode vir também, e não foi o caso desse, essa veio do executivo, mas poderia vir também uma política de emprego pelo legislativo, onde há uma proteção macro à manutenção do trabalho e emprego. Senhores, estamos numa fase muito difícil da pandemia, Estamos neste momento em que eu estou gravando esta aula, falando com você, num agravamento, onde nós temos aí lockdown pelo nosso país, batemos o recorde negativo de 400 mil mortos. Inclusive, eu deixo aqui registrado os meus sinceros sentimentos pela perda repentina do nosso ministro do TST ontem, ministro Valmir, uma pessoa muito querida e estimada por todos aqueles que estudam o direito do trabalho. Eu sempre fui e pude dizer isso em vida a ele, sua fã, tanto dos seus livros quanto das suas ideias, porque foi aquele que trouxe na sua dissertação de mestrado o direito ao dano moral na esfera trabalhista. Com certeza o céu está em festa hoje, recebendo o ministro Valmir. A gente perde aqui, mas alguém ganha lá em cima. Bom, com isso, eu começo a falar então para você do artigo 1045. E esse artigo estou falando artigo não, Essa medida provisória 1045, ela traz um nome diferente. Ela diz assim, vou até colocar aqui no Zoom para você ver. Institui o novo, eu não sei que é novo, mas tudo bem. Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas complementares para o enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública e da importância internacional decorrente do coronavírus no âmbito das relações de trabalho. Agora vejam que quando nós falamos, novo programa emergencial, por que novo se nós já estamos aí há mais de um ano vivendo esta pandemia e não sabemos qual é o fim? Sabemos que estamos num período de vacinação, sabemos aí que estamos conhecendo agora os resultados de alguns países, estamos conhecendo os efeitos colaterais, mas ainda estamos com aulas suspensas, algumas cidades ainda com restrições mais severas, outras já apresentando bons resultados, ou seja, estamos num mundo ainda heterogêneo. Então, acho muito mal colocado esse nome, Novo Programa Emergencial para Manutenção do Emprego. Até porque nós chegamos a um grau de maior índice de desemprego de todos os tempos. Em decorrência, não podemos deixar de atribuir a isso
a doença, lógico, do Covid, mas também a falhas na política macro de manutenção do emprego. Eu vejo o tempo todo, e isso é discutido, o tempo integral na academia, entre os colegas do direito, entre os magistrados, entre os professores, os advogados do MPT, que as políticas, elas são colocadas sempre de modo a desonerar o empregador na forma de pagar menos o empregado, ou seja, o empregado é aquele que está lá na ponta e que passa a receber menos, mas que na verdade essa desoneração deveria acontecer na parte tributária. Na parte tributária ela não acontece. Então esse estímulo acaba inclusive tendo referências para o consumo. Então veja que eles trazem uma falsa melhoria de um lado e estragam dois. Que dois? Consumo e também o próprio empregado que passa a ter uma renda menor. Se ele tem uma renda menor, ele consome menos e isso também tem reflexos na economia. Ou seja, eles literalmente dão um tiro para o alto aonde acertar. Então essa política, para alguns, ela é equivocada. Há também uma outra corrente, da qual o professor Bezerra, ele é o capitão desta corrente, que diz, que entende que essas medidas são inconstitucionais pela violação expressa ao caput do artigo 7º da Constituição Federal, porque o artigo 7º diz lá, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria das condições sociais. E aqui eu não tenho qualquer melhoria de condição social. Ah, Daniele, mas isso é num caso de força maior, compreendo. Mas será que num caso de força maior não caberia realmente uma desoneração tributária? Isso não aconteceu, né? Por que o último lá, no final da fila, que é o trabalhador, tem que receber esse presente, né? Que é receber menos? Fica aí isso para a sua reflexão. Então agora vamos olhar ipsis literis a nossa lei. Primeira coisa, eu vou deixar o link aqui, vou pedir ao pessoal da edição para deixar os dois links, tá, para vocês do site do Planalto. Hoje, preparando a aula para vocês, nessa madrugada, eu verifiquei que tem vários lugares que estão copiando e colando essas medidas provisórias, né? Mas por erros de formatação, e aí acaba tirando um parágrafo aqui e outro lá. Então eu sempre digo, o melhor lugar para se ter por completo uma lei, como eu estou colocando aqui para vocês, né? Então assim, organizada, aonde nós vamos ter a formatação correta, para que todas as palavras sejam compreendidas, Planalto. Planalto.gov.br, você vai entrar em medidas provisórias e você vai tê-las aqui. Então, eu vou deixar os dois links para que vocês possam acessar, tá? Bom, então, o artigo 1º, né, ele diz lá exatamente que o objetivo é a manutenção do emprego e da renda, né? Renda é algo que, de fato, passa a ser afetado, mas o artigo 2º, ele diz lá, ó, fica instituído um novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda pelo prazo de 120 dias. Então já começa aqui que nós estamos falando de algo com prazo determinado. 120 dias. Cuidado, porque 120 dias não são 4 meses. Então nós não estamos falando de 4 meses, estamos falando de 120 dias. Preservar, de novo, olha, você vê que antes de chegar no artigo 3º, eles já falaram 3 vezes. Preservar o emprego e a renda. Preservar o emprego e a renda. Preservar o emprego, concordo. Preservar a renda, não. Por que preservar o emprego, sim? Se você tem um emprego, e aí quando eu falo você, eu estou me referindo à coletividade, eu estou de fato generalizando, ok? Se você é da advocacia assalariada, o exemplo é você, se não é teus clientes. Se você está trabalhando num local e esse local está passando por dificuldades financeiras, assim como todos nós no Brasil estamos, e ali há uma necessidade de redução de custo, obviamente que você também vai entrar no sentido de até colaborar, né? E entender que há um momento em que todos vão se coajudar, ok? Mas muitas das vezes não é assim que acontece. Então, na época lá da 936, inclusive, eu dei um exemplo, né, e que a jurisprudência, inclusive, o confirmou. Vamos fazer essas aplicações em casos de necessidade, não para todo e qualquer emprego,
como exemplo, os supermercados. Os supermercados passaram a ter lucros exorbitantes. Por quê? Porque as pessoas passaram a consumir mais em supermercados, passaram a não comer mais em restaurantes. Esses sim tiveram prejuízos enormes, né? As lojas de conveniência, né? Quem ganha com isso? Quem ganhou com a pandemia? Nós podemos falar. Os serviços de plataformas digitais, né? Os trabalhadores não. Esses tiveram os trabalhos ainda mais precarizados, né? Aí eu posso falar de iFood e etc. Mas eles, vamos dizer de uma forma geral, os trabalhadores e as empresas de plataformas digitais de entrega e também os supermercados. Então, a esses não tem qualquer justificativa para a aplicação dessas medidas, tá? Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais. E aí o 3, reduzir o impacto social decorrente das consequências da emergência de saúde pública. Mas espera aí, reduzir o impacto social? Reduzindo o consumo, eu reduzo o impacto social? Reduzindo renda, eu reduzo o impacto social? Então, a impressão que eu tenho, mais uma vez, é que primeiro se conta a história boa, para depois se contar a história ruim, né? É quando a gente chega em casa e diz assim, você quer ouvir primeiro a história boa ou a história ruim? A gente nunca pede para ouvir a história ruim primeiro, né? Então, primeiro te contam a história bonita, para depois vir com a história ruim, tá? No parágrafo único, escondidinho lá, e olha como é que tudo é feito para uma questão, podemos até utilizar, talvez da simbiótica, da neurociência, e diz assim, parágrafo único, no disposto no caput não se aplica. O caput está em negrito, né? E não se usa para palavras estrangeiras negrito, seria o caso do itálico. Mas é para te chamar a atenção ao caput e não a palavra não, que vem depois. Então veja, ó, o disposto no caput não se aplica. Aí vem lá, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, então os servidores não, órgãos da administração pública direta e indireta, empresas públicas, sociedade mista, inclusive subsidiárias e organismos internacionais. E aí vai dizer que compete ao Ministério da Economia, sob pasta Trabalho e Emprego, e Previdência, né? Executar todo o programa e etc. Beleza. Aí diz lá no artigo 5º que o que é que se então coloca, deixa eu colocar aqui junto para vocês acompanharem comigo, fica estabelecido então o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, trazendo o quê? A redução proporcional, que já era feita, do trabalho e salário e a suspensão temporária. Lembrando que esses aqui no tempo máximo de 120 dias. Então, eu passo a ter no máximo 120 dias. E eu já posso fazer a combinação com o artigo 7º. Então, combinem o 5º com o 7º, para que o 7º você já tenha lá. Essa redução, ela pode se dar a 25%, 50% e também a 70%. Isso pela lei. Qualquer percentual diferenciado sempre pode e sempre vai poder acontecer, desde que com negociação coletiva. E aí, quando eu faço essa chamada, é para te dizer o seguinte, 25, 50 ou 70 pode ser feito por acordo individual. E aí, esta questão do acordo individual me dá tremedeira. Porque na Justiça do Trabalho, falar acordo individual, eu nunca vi acontecer. São 2 décadas aqui, praticamente, sentado, dando essa aula para vocês, e acordo individual eu consigo, muitas das vezes, e aí não estou generalizando, quero crer que ainda existam casos de fato acontecer uma negociação entre empregado e empregador, mas até onde o mundo do dever ser se conflita com o mundo do ser, né? E eu escuto todos os dias no meu escritório, é assim, doutora, o empregador disse, ou aceita ou não aceita o meu acordo. Então não é encontro de vontade, né? É imposição patronal. Então essa questão de acordo individual, ela é complicada. Qual é o limite do acordo individual e da imposição patronal? Ou você aceita ou é demitido. O que o empregado vai fazer? Já não tem emprego. Já estamos vivendo uma fase de desemprego. Ou ele aceita ou ele está na rua. Qualquer pessoa em sã consciência que tenha contas, que tem uma casa, que tem que comer, vai aceitar.
Então, acordo individual na Justiça do Trabalho, me desculpa, eu penso que é algo que deveria ser abolido por completo. Não deveria acontecer. E essas MPs trazem essa possibilidade. O parágrafo 1º diz, né, que esses benefícios serão arcados com recursos da União. E você vai ver lá na frente, e eu vou até te dizer aqui, olha, que será, eles dizem mais, agora não, daqui a pouco eu vou chegar a esse artigo, que será feito com recursos do próprio Ministério do Trabalho, Ministério da Economia. Daqui a pouco a gente chega lá, tá? Mas muita atenção quando se fala de acordo individual. Como é que se faz então? Bom, diz lá, foi feito o acordo individual, negociação coletiva através de uma convenção ou de um acordo coletivo, o empregador, tá aqui no parágrafo 2º do 5º, né? Ele tem que informar, olha a palavra, informar, ao Ministério da Economia a redução da jornada do trabalho ou do salário ou a suspensão temporária no prazo de 10 dias. Então, o empregador combina isso com o empregado e a gente sabe que não vai fazer pelo sindicato, né? Não vai. Ele sabe, a gente sabe que o empregador não vai fazer isso pelo sindicato, até porque os sindicatos hoje não têm nenhuma condição financeira de funcionar. Os funcionários hoje do sindicato, quando existem, também trabalham poucas horas, né? Porque depois desse movimento aí de enfraquecimento dos sindicatos com a reforma trabalhista, os sindicatos às vezes estão trabalhando 2, 3 horas por dia. Então fica inclusive mais fácil trabalhar sem os sindicatos. Então eles combinam e avisam então essa suspensão ou esta redução através da celebração do acordo no prazo de 10 dias. A primeira parcela, quando couber o pagamento ao Ministério da Economia, será realizada no prazo de 10 dias, né? Agora veja, no parágrafo 3º diz assim, ó, o empregador ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da jornada do trabalho e do salário ou à suspensão temporária do contrato de empregado, inclusive dos respectivos encargos sociais e trabalhistas, até que a informação seja prestada. O que eu achei talvez um pouco melhor é que todos os problemas que as antigas MPs tiveram já vieram esclarecidas aqui. Eu recebi vários casos onde os empregadores não informaram no prazo. O que aconteceu? Os empregados ficaram sem receber pelo governo e ficaram sem receber pelo empregador. Né? E o empregador falava assim, não, a culpa não foi minha. Tá, mas cadê o documento que comprovou que você fez a comunicação? E não tinha. E aí o empregado, como sempre é o último da fila, ficou sem receber. Né? Então aqui já está resolvido. Se não foi avisado a tempo, ele arca com todos os prejuízos, tá? Então vamos pular um pouquinho lá para já o artigo 6º, né? Então vamos lá para o 6º, especificamente aqui no seu parágrafo, peraí que eu fiz uma menção, né? Então eu estou apenas comentando hoje com vocês os principais tópicos, tá? Então o artigo 6º, eu quero chamar a atenção para o parágrafo 2º, que ele diz assim, olha, o benefício emergencial da manutenção do emprego e renda será pago ao empregado independente do, aí diz, né? Cumprimento de qualquer período aquisitivo, tempo do vínculo, número de salários, beleza. E o parágrafo 2º diz, o benefício não será devido. Então, ó, não será devido. Então, são os casos em que o empregador faz a redução, que o empregador faz a suspensão, mas o empregado não recebe. Emprego público, está aqui no primeiro inciso, ó, deixa eu até colocar um pouquinho maior, né? Se o empregado estiver ocupando emprego público ou cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou que seja titular de mandato eletivo, ou em gozo. Então, né, se ele não tem um mandato, mas se ele estiver recebendo, tá lá, ó, benefício de prestação continuada do regime geral da Previdência ou dos regimes próprios de Previdência Social, seguro-desemprego, benefício de qualificação profissional. Se o empregado tiver, aí no parágrafo 3º, né, cumulativamente mais de um emprego, não tem problema, ele pode acumular mais de um benefício. O parágrafo 3º garante desta forma. E aí diz também
no parágrafo 5º, que quem é do intermitente, então aquele pessoal que tem o contrato de trabalho registrado na forma de intermitente, não recebe o benefício do governo, tá? O 7º, ele traz o que também foi questionado à época, se esta possibilidade, se esta questão aí de redução, de proporcional, ainda que proporcional, se nós teríamos o caso de conflito de princípios, né? Principalmente o de redução salarial. E aí o artigo 7º, inciso 1, diz que não está acontecendo redução salarial desde que haja a preservação do salário hora do trabalho. Lembrando, como é que eu faço o cálculo do salário hora do trabalho? Para a jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, eu pego o salário do empregado e divido por 220. Se o empregado trabalha 40 horas semanais, 200. E se ele trabalha numa jornada de 6 horas, eu divido por 180. O parágrafo 3º diz exatamente quais são os percentuais, que eu já coloquei para vocês, né? Os percentuais feitos aqui por esta lei, 25, 50 ou 70%, colocando a possibilidade, inclusive, mais à frente, do que eu já disse também, de outros percentuais, e aí somente por negociação coletiva. Então, 25, 50, 70, através da possibilidade de acordo individual. O artigo 8º repete mais uma vez, e agora já fala da suspensão, prazo de 120 dias, lá no finalzinho do caput do artigo 8º, né? E ela diz lá, ó, parágrafo 1º, a suspensão temporária do contrato será pactuada conforme disposto nos artigos 11 e 12, por convenção coletiva, acordo coletivo ou acordo individual. Acordo individual não é acordo patronal sempre, ok? Mas vamos dizer que 99,9% é. Como é que você vai dizer para o seu patrão, olha, vamos sentar aqui agora e negociar? Eu não aceito a suspensão. Aí o empregador vai olhar para você e vai dizer, não, você não aceita, como vamos negociar então? Funciona isso. Nem filme americano, nem novela da Globo à noite, né? Parágrafo 2º diz, né, na hipótese do acordo individual escrito entre empregado e empregador, a proposta deve ser encaminhada ao empregado com antecedência mínima de 2 dias. Legal essa proposta, né? Então, assim, ele tem que comunicar o empregado 2 dias antes da sua intenção. Aí, olha como é que o negócio é tão mal feito, ou então já é intrínseca a possibilidade de aceite do empregado, que diz assim, ó, na hipótese do acordo individual escrito entre empregado e empregador, a proposta deverá ser encaminhada ao empregado com antecedência mínima de 2 dias. Mas não diz se ele tem que aceitar, se ele não tem que aceitar, se ele não aceitar, o que acontece. Não, porque já se presume que ele vai aceitar. Claro, se ele não aceitar, tá na rua. Tá entendendo a pegada? Parágrafo 3º. O empregado, durante o período de suspensão temporária no contrato de trabalho, fará jus aos benefícios, então como era antes, fica autorizado a recolher para o regime geral da Previdência na qualidade de segurado facultativo. Então quem recolhe a Previdência é o empregado, não é o empregador, tá? E aí depois, então, quando cessa o prazo do acordo, né? 2 dias corridos após, então, o contrato passa a ser reestabelecido. E aí aqui diz, da data estabelecida como termo de encerramento ou da data da comunicação do empregador, desde que informe o empregado da sua decisão de antecipar o fim. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º também é bem interessante. Ele diz lá, ó, se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o empregado mantiver atividades de trabalho, isso aconteceu demais. Então, suspendiu o empregado para não ter que pagar-lhe salário, mas o mantive trabalhando, até onde eu aprendi direito do trabalho, qualquer atividade que venha a burlar, que venha no sentido de fraudar a lei trabalhista é nula, e aqui disse isso, né? Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado mantiver atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária. E aí, óbvio, o empregador vai ter que se responsabilizar
pelo pagamento. E é isso que diz aqui abaixo. Da mesma forma como as MPs anteriores, a empresa que no ano de 2019, veja, estamos em 2021, estou fazendo menção a 2019, que teve a receita bruta superior a 4.800.000, só pode suspender o contrato de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória a 30%. Indo um pouquinho mais à frente, nós vamos chegar lá a algumas outras questões, ainda tratando desse mesmo artigo no parágrafo 1º, que diz, olha, a ajuda compensatória mensal de que trata o caput terá natureza indenizatória. Então, não tem natureza salarial, né? Nós temos natureza indenizatória, justamente para não integrar nada. Média de férias, não vamos ter aí sequer a integração para o 13º salário, né? Então, tá lá, ó, não integra a base de cálculo, de cálculo do imposto sobre a renda, retido na fonte ou na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física. Não integra a base de cálculo de contribuição previdenciária, não integra a base de cálculo para o FGTS, não pode ser considerada despesa operacional dedutível. E aí, lá no parágrafo 2º, na hipótese de redução proporcional da jornada de salário, a ajuda compensatória prevista no caput não integra salário devido pelo empregador. E aí agora vamos pular algumas questões, né? Polêmicas resolvidas antes pela jurisprudência, agora pela lei. Então, eu vou fazer um salto para o 10, parágrafo 1º, que também foi algo muito questionado com relação... perdão, eu falei do artigo 1º, mas eu pulei o inciso 3, tá? O 10 vai falar da estabilidade, né, o caput. Então, ele diz lá, fica reconhecida a estabilidade provisória. Então, o tempo que eu utilizar do benefício, eu coloco como uma estabilidade provisória. Então, se eu utilizei o tempo do benefício durante 60 dias, o empregado, quando retornar, também tem 60 dias de estabilidade. No inciso 3, diz lá, ó, no caso da empregada gestante, isso foi muito legal, esse período da estabilidade só começa a contar depois da estabilidade pelo estado gravídico, ou seja, eu não tenho duas estabilidades correndo ao mesmo tempo. Então, isso foi muito interessante, porque diz assim, ó, no caso da empregada gestante, por período equivalente ao acordado para a redução da jornada e do salário ou para a suspensão temporária do contrato, contado da data do término do período da garantia. Que são aqueles 5 meses após o parto, né? Nada mais justo. Porque se ela tinha duas estabilidades, eu não posso ter duas correndo ao mesmo tempo. Aí sim, o parágrafo 1º, tá? Então, deixa eu chegar aqui um pouquinho, ó. Diz lá, a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período da estabilidade provisória no emprego previsto no que trata o caput, sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação, a indenização. E aí traz algumas indenizações, mas as indenizações não são integrais. Aí eu penso que andou mal o Bolsonaro, né, nesse sentido, o nosso presidente, porque nós não temos a integralidade do pagamento. Você pode ver aqui que ele diz, olha, 50% do salário, 75% do salário que teria direito ao período da estabilidade. Então, a gente não fala do salário integral. O artigo 11, parágrafo 1º, que vai dizer que os percentuais, eu como já mencionei, percentuais diferentes eu posso utilizar somente por negociação coletiva. O 12, ele diz lá, ó, as medidas, cuidado com isso daqui, olha que pegadinha de novo. As medidas de que trata o artigo 3º serão implementadas por meio de acordo individual escrito ou de negociação coletiva aos empregados, com salário integral inferior a 3.300, basicamente a população do Brasil, com diploma de nível superior, que percebam salário mensal igual ou superior a 2 vezes o regime máximo dos benefícios do regime geral da Previdência. Então, ficou uma lacuna entre 3.301 e até 2 regimes, 2 valores da Previdência. Esse pessoal só com negociação coletiva. Mas nós sabemos também que esse caso aí não é a maioria da nossa população, tá? Para o inciso 2, vai dizer aqui
redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho, quando o acordo não resultar em diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluídos nesse valor o benefício, a ajuda compensatória mensal ou em ajuda de redução de jornada, o salário pago pelo empregador em razão das horas trabalhadas pelo empregado. Nesse caso, também pode ser feito por acordo individual. Aí o parágrafo 4º diz lá, ó, os acordos individuais da redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária, pactuados nos termos dessa MP, deverão, olha outro perigo, deverão ser comunicados. Ouviu essa palavra? Vou repetir. Comunicados. Só isso. Como é que eu faço comunicação? E-mail vale? Vale. WhatsApp vale? Vale. Eu estou dizendo autorização? Eu estou dizendo anuência? Eu estou dizendo concordância? Não. Eu estou dizendo comunicados. Pega o e-mail do sindicato, manda o e-mail, acabou, tá comunicado, acabou, pronto, não? Tá? Se após a pactuação do acordo individual, na forma prevista desse artigo, houver a celebração, aí começa. Para mim aqui tá o rolo. Antes de entrar no ar, para gravar essa aula, eu li isso aqui 90 vezes para ver se eu tinha entendido certo. Olha aqui, vamos devagar com a louça. Se após a pactuação de acordo individual, na forma prevista nesse artigo, houver a celebração de convenção coletiva, acordo coletivo, com cláusulas conflitantes com o acordo individual, deverão ser observadas as seguintes regras. Então veja, fiz um acordo lá com o meu empregado. Acordo não, na imposição patronal. Aí veio uma convenção coletiva. O que você entende? Negociado sobre o legislado, 611-A da CLT, inconstitucionalidade duvidosa, você lembrou daquilo tudo. Aí vamos ao rolo. Até a negociação coletiva, não tenho dúvida, vai valer acordo individual. Mas e depois? Vale o quê? A negociação coletiva ou vai valer o acordo individual? Olha que coisa de doido. Se você entender diferente de mim, por favor, manda um e-mail aqui. Nosso suporte também está colocando para vocês o e-mail, porque, sinceramente, isso aqui tá um absurdo. A partir da data de entrada em vigor da convenção coletiva ou do acordo coletivo, a prevalência... Ai, aqui até, ó, deixa eu ler por aqui para não perder nada para você. Ó. A partir da data de entrada em vigor da convenção coletiva ou do acordo coletivo, a prevalência das condições estipuladas na negociação coletiva, naquilo que conflitarem com as condições estabelecidas no acordo individual. Então, o que está dizendo? Entre o negociado coletivo e o acordo individual, vale o quê? O coletivo, certo? Entendeu isso? Beleza, eu também entendi. Parágrafo 6º. Quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, estas prevalecerão sobre a convenção coletiva. Te pergunto, parágrafo 6º ou inciso 2 do 5º? Resposta: não entendi. Não sei. Na dúvida, o que você vai aplicar? O que é mais favorável ao trabalhador? Aplique o parágrafo 6º. Um é conflitante com o outro. Um diz que é para aplicar a convenção, o outro diz que é para aplicar o acordo individual. Né? Acho que assim, o cara escreveu até o inciso 2, depois foi dormir. Aí no dia seguinte ele começou a escrever de novo a MP. Né? Ou então foi lá e pegou mais um uísque e depois foi terminar o texto, porque aqui não deu certo. Ou então alguém escreveu uma parte e a outra escreveu a outra, porque como é que uma pessoa diz que aplica a negociação coletiva e o outro fala que aplica o acordo individual? Não deu para entender, não. 18. O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 120 dias. Aí você falou, pô, Daniela, você já falou 3 vezes. Sim, mas tinha que ter o pulo do gato. Vírgula, vírgula. Vou aumentar aqui para você. Ainda que sucessivos.
né? Então não vem assim, ó, ainda que sucessivos. Não poderá, ó, tá, pelo meu tá mais fácil, não poderá ser superior a 120 dias. Olha que legal. Mas aí vem um exceto. Cadê o exceto aqui na nossa tela? Ah, tá aqui. Exceto se por ato do executivo for estabelecida a prorrogação. Ou seja, já abriu a porteira para dizer que essa MP pode ser prorrogada. Então não fica aí pensando, em 120 dias a minha vida vai estar colocada de volta, porque já se abriu a porteira através do 18, dizendo que isso pode acontecer além. E o 19 diz lá, né? Empregado e empregador poderão, em comum acordo, optar pelo cancelamento do aviso prévio em curso, porque o objetivo é a manutenção do emprego. E para terminar, desta MP, para começarmos a olhar a próxima, vamos olhar só o 21. Né? O 21 diz lá, ó, durante o período de 180 dias, contados da data de entrada em vigor desta MP, os prazos processuais para apresentação de defesa de recurso no âmbito dos processos administrativos decorrentes, né, de autos de infração trabalhistas, aqueles autos que os fiscais fazem de multas, vamos falar de multas trabalhistas, né, em decorrência aí de infrações e notificações e referência de débitos de FGTS, estão todos suspensos. Então, os prazos prescricionais para defesa estão suspensos. Penso que para o assunto da 1045, os principais pontos foram analisados. Vamos olhar agora então a 1046? Bom, a outra lei está aqui, quer dizer, medida provisória, né? Vamos falar sobre ela então? Mesma coisa lá, artigo 1º faz menção lá, né? Mesma coisa que a sua ementa. Vamos ao importante, que está lá no seu artigo 2º, ao meu entender, que diz o que ela vai tratar. E aí diz lá, para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional decorrentes do coronavírus e a preservação da preservação e da renda, e aí eu faço a mesma ressalva que fiz lá da outra MP, já dizendo o seguinte, não entendi por que duas, né? Publicadas, inclusive, no mesmo dia, na mesma hora, podia ter feito um texto só, né? Antigamente, quando nós tivemos a 927 e a 936, até havia uma justificativa, mas agora não tem. Então, desnecessário aqui, até porque a preservação da renda é pífio, né? Mas tudo bem. Poderão ser adotados pelos empregadores, entre outras, as seguintes medidas. Teletrabalho, parênteses ao teletrabalho, porque não é o teletrabalho da CLT, é o teletrabalho abrasileirado, não sei se é essa palavra, um teletrabalho estranho da CLT, porque não são todas as regras do teletrabalho aqui da CLT, não são. Antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalhador. Gente, saúde do trabalhador, viu isso? Segurança e saúde do trabalhador. Problema de quem? O trabalhador fica doente, né? Alguém vai oferir doença dele. Não, ninguém está preocupado, não, tá? Até porque agora já está pacificado de que, quer dizer, pacificado, corrente majoritária, né? Que Covid é doença ocupacional, temos boas decisões nesse sentido. Diferimento do recolhimento do FGTS, eu penso que esta é a posição boa, é a parte boa, né, de dar ao empregador uma possibilidade, um respiro para o recolhimento do FGTS em 4 parcelas depois. Agora o restante me preocupa e eu vou apenas colocar aqui, como fiz na outra, os pontos importantes. Repetindo que o nosso TI já colocou aqui para você também o link do Planalto, né, onde tem a MP publicada. Vamos olhar então, vamos lá para o artigo 3º. O artigo 3º diz assim, o empregador poderá, que bonito, a seu critério, a vontade do empregado, então, mais uma vez, né, não importa, é a vontade do empregador. Aí você vai dizer, Daniele, mas sempre é a vontade do empregador. Nem sempre, né, gente? Porque eu ensino
há 20 anos, o artigo 468 da CLT, que diz da alteração em pégios, da proibição da alteração em pégios, ou seja, nenhuma alteração do contrato de trabalho pode acontecer em prejuízo do empregado, porque ela é nula, mesmo que o empregado concorde, né? Então, ao meu ver, já temos aí um choque, né, de MP com CLT. Princípios. Como é que fica a questão da constitucionalidade? Aí diz lá, né, o empregador poderá, a seu critério, durante o prazo da MP, né, no artigo 1º, e o artigo 1º também faz menção lá a 120 dias, alterar o regime do trabalho presencial para o teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância, além de determinar o regime, o retorno ao regime de trabalho presencial. Independente da existência de acordos individuais ou coletivos, ou seja, não precisa respeitar nada, dispensado o registro prévio da alteração do contrato individual. O que eu tenho que fazer então? Posso pegar e mandar um WhatsApp para o empregado. Desde que eu faça isso, na forma lá do parágrafo 2º, né? Eu posso, inclusive, fazer isso. Tá aqui, ó. A alteração de que trata o caput será notificada ao empregado com antecedência de no mínimo 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico. Pode ser e-mail, WhatsApp, SMS. Mais fácil para mandar pelo WhatsApp. Tem validade? Opa, não tem problema nenhum, tá? E aí o parágrafo 1º, que foi tão questionado na antiga MP, ninguém alterou. Olha o que ele diz. Parágrafo 1º. Para fins do disposto nessa MP, considera-se teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. Gente, desde quando o trabalho à distância e trabalho em regime de teletrabalho são a mesma coisa? Não são. Trabalho à distância é uma coisa, trabalho em teletrabalho é outra. Trabalho à distância só pode ser realizado, teletrabalho pode ser realizado em qualquer lugar do mundo, porque é feito pelo meio telemático. Por exemplo, essa aula que eu estou dando agora para você. Não importa se eu estou no Rio de Janeiro, São Paulo, Singapura, não importa, é pela telemática. Agora, trabalho à distância só pode ser realizado, me fugiu a palavra, olha, trabalho em domicílio só pode ser feito na residência do empregado, né? Então, dei o exemplo, inclusive, vivo dando o exemplo das costureiras. Como é que ela vai realizar o trabalho, por exemplo, de costureira em outro lugar? Então, não venha me dizer que qualquer regime de trabalho à distância é igual, porque não é. Então, olha só que loucura. Para fins do disposto nessa MP, considera-se teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância a prestação de serviços preponderantemente ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e comunicação que, por sua natureza, não configurem trabalho externo. Não dá para entender aqui, não. Beleza. Então isso aqui continua questionado da mesma forma como veio. Parágrafo 3º. E agora, quem é que vai pagar o custo do teletrabalho? Né? Quem é que vai arcar com o empregado ter que ter computador, internet, cadeira, ergonomia lá na casa dele para ele poder realizar o teletrabalho? Aqui na CLT é tratado de uma forma, mas na MP em outra, assim como na anterior, né? Então, o empregador ele não é obrigado a nada. Ele não é obrigado a fornecer nada ao empregado. Então, olha o que diz lá ao parágrafo 3º. Vamos com muito cuidado na leitura desse artigo, porque ele é capcioso. Então, o parágrafo 3º, ele diz assim: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância e das disposições relativas ao reembolso arcadas pelo empregado. Leu isso? Arcadas pelo empregado. Serão previstas em contrato escrito. Está dito que são arcadas pelo empregador? Não. Firmado previamente ou no prazo de 30 dias contados da data
da mudança do regime de trabalho. Bonito, né? Na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos nem a infraestrutura, ou seja, o cara não tem dinheiro. Ele mora lá na casinha humilde dele, ele não tem como comprar uma mesa, um computador, assinar a internet. Não tem. Não tem. E qual é o problema de não ter, né? Não tem. E aí como é que faz? É o empregador que paga? Não, ele não é obrigado a pagar. Diz lá, ó. O empregador poderá. A palavra que está dita no inciso 1 é o empregador poderá, não é deverá, poderá fornecer os equipamentos e pagar por serviços de infraestrutura, que não caracterização verba de natureza salarial. Mas ele faz se quiser. Se não quiser, não vai fazer. E se não fizer, também não tem problema. Vai ficar caracterizado como trabalho tempo à disposição do empregador. Mas ele não é obrigado a nada, a pagar absolutamente nada. E o parágrafo 2º diz lá, ó, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Apenas isso. Parágrafo 5º. Isso aqui choveu de perguntas, especialmente nas redes sociais aqui do IAPA e nas minhas também. Mas espera aí, agora que eu estou em regime de teletrabalho, o meu empregador pode me mandar um WhatsApp fora do horário? Pode. Regime de teletrabalho não tem hora extra, a não ser que tenha possibilidade de controle do ponto, né? 62, inciso 3 da CLT diz que o trabalhador que está em regime de teletrabalho não está contemplado pelo capítulo da duração do trabalho, então não tem hora extra. E aí o artigo 5º, inclusive, veio esclarecendo isso. Ó, o tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, assim como de software, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado, não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual, em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Agora, cuidado, o que é trabalho normal? O que é trabalho normal? O que é trabalho anormal? Muito subjetivo, né? Artigo 4º diz que eu posso utilizar o regime de teletrabalho para estagiários e aprendizes. Como é que faz o contrato de aprendizagem no regime de teletrabalho? Se alguém me vier com um exemplo eu tenho, mas eu quero na prática, eu quero saber como é que funciona, né? Porque o cara tá ali para aprender, para ver como é que faz e ele vai fazer isso da forma remota, eu não consigo pensar, mas enfim, né? A antecipação das férias pode acontecer, desde que seja avisado para o empregado também, num prazo de 48 horas, por meio escrito ou eletrônico, cabe o WhatsApp de novo, como tá aqui, né? Não, aí o parágrafo 1º, ó, deixa eu subir aqui para você poder acompanhar comigo. O artigo 5º, parágrafo 1º, diz que não podem ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias, né? O parágrafo 3º já faz menção que as pessoas que estão em grupo de risco serão priorizadas para a concessão de férias. O artigo 7º, olha que doideira isso aqui. O adicional de 1/3 relativo a férias concedidas, né? Então tá aqui, ó. O adicional de 1/3 relativo a férias concedidas durante o período a que se refere o artigo 1º poderá ser pago após a sua concessão até o 13º. Então aquele abono de férias pode ser pago junto com o 13º lá no final do ano. Aquela história de que o empregado pode vender até 10 dias de férias, que era direito dele, né? Era uma possibilidade que o empregado tinha, né? Ele pedia isso. Não, agora não é mais assim. Ele só vai fazer isso com a anuência do empregador, e isso está no artigo 8º. Então diz lá, a conversão de 1/3 do período de férias, de que trata o caput em abono pecuniário, dependerá de anuência do empregador. O 9º, ele diz, ó, o pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de emergência, né, do coronavírus, a que se refere o artigo 1º, poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente. Então não tem aquela história de pagar as férias de forma antecipada. Não, eu pago como se fosse o salário do mês seguinte. Também não tem pagamento antecipado. E o parágrafo único do 10º
diz, olha, as férias antecipadas gozadas cujo período não tenha sido adquirido serão descontadas das verbas rescisórias. Então, veja, se eu, empregado, não tinha direito a férias, o meu empregador antecipou e me mandou embora sem que eu tenha completado aquele período aquisitivo, pode descontar na rescisão, tá? Também pode-se conceder férias coletivas, né, da mesma forma como está lá na CLT, desde que comunicadas 48 horas de antecedência aos empregados, da mesma forma, pelo WhatsApp também pode. Não tem mais que fazer a comunicação prévia ao Ministério da Economia, isso está lá no artigo 3º. E aí vem a mudança para se repensar. Falamos tanto que o Estado é laico, né? E o artigo 14 traz uma diferença muito salutar com a antecipação dos feriados. Isso é confuso. Diz assim: os empregadores poderão, durante o período a que se refere o artigo 1º, antecipar o gozo de feriados federais, estaduais, distritais, municipais, vírgula. Olha a vírgula. Incluídos os religiosos. Na MP antiga dizia os religiosos só com autorização dos empregados. Isso me deixou assim um pouco intrigada, porque tem algumas religiões, especialmente a católica, onde os empregados fazem vigília, né? Eu não vou saber precisar a vocês quais são as práticas religiosas, mas existem. E se nós vivemos no Estado laico, como é que eu tiro do empregado o direito de exercer a fé, né? Tem uma determinada época do ano, talvez você saiba melhor do que eu, que em cidades fazem aqueles tapetes de sal, aquelas maravilhas. Mas espera aí, o empregador a seu critério pode antecipar aquele feriado? Ah, mas eu tenho meu compromisso religioso de fazer o tapete de sal. Problema seu. Por causa da pandemia, o empregado pode ser chamado a trabalhar e ele vai ter que ir, senão é considerado falta. Assim, acho que forçaram muito, tá? Banco de horas veio lá no 15, né? Onde por acordo individual, mais uma vez, o banco de horas depois da reforma já tem essa possibilidade, né? Só que dizendo agora que a compensação pode acontecer num prazo de 18 meses. E aí veio também uma questão muito salutar, dizendo que esta compensação do período interrompido pode se dar, e olha como é que está colocado aqui no parágrafo 1º do 15. A compensação do tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feito por meio de prorrogação da jornada em até 2 horas, a qual não poderá exceder de 10 horas diárias e poderá ser realizada aos finais de semana. Então, o empregado que trabalhava 8 pode ser chamado a trabalhar 10 horas. Parágrafo 2º diz: a compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou de acordo individual ou coletivo, ou seja, é o empregador que determina. O empregado, goste ou não, vai ter que cumprir. Aí entra a questão da saúde do empregado. A saúde do empregado importa para quem? Para o empregado, porque para o empregador, por hora, aqui por conta desta MP, o executivo disse que o empregador não precisa estar tão atento. E ele diz lá no 16, fica suspensa, durante o prazo a que se refere o artigo 1º, 120 dias, a obrigatoriedade da realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os exames demissionais dos trabalhadores que estejam em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. E aí, só falando dos demissionais, também se fala dos demissionais mais abaixo, né? Então, aqueles que fizeram o demissional, que tiveram num prazo recente, também estão dispensados dos demissionais. A gente já vai chegar lá. E aí ele traz algumas outras questões, né? Exame médico aqui pode ser feito depois, aí traz alguns outros prazos. Aí diz o parágrafo 1º, fica mantida a obrigatoriedade da realização dos exames ocupacionais e de treinamentos periódicos aos trabalhadores da área de saúde e às áreas auxiliares em efetivo exercício em ambiente hospitalar, os quais terão prioridade para submissão e testes de identificação ao coronavírus. Tudo bem, isso aí foi importante. Parágrafo 5º.
O exame demissional era isso aqui, ó. Poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. 6 meses. Gente, 6 meses é muita coisa. 6 meses eu posso ter aí uma contaminação muito grande. Para alguém que trabalha com insalubridade, né? Eu achei isso aqui, esse prazo, esse parágrafo 5º ruim. E aí diz que os treinamentos, no parágrafo 2º aqui do 17, pode ser feito pela modalidade de ensino à distância. O 18 diz que as reuniões da CIPA podem ser feitas à distância. Também penso que nesse caso seriam até mais importantes, né, para uma preservação da saúde do trabalhador. E aí sim, no 20, eu penso que acertou o executivo, dando um prazo maior para o recolhimento do FGTS. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referentes às competências de abril, maio, junho e julho, com vencimentos em maio, junho, julho e agosto, respectivamente. Independente de número de empregados, regime de tributação, natureza jurídica, ramo de atividade, adesão prévia. Só que aí, o que eu pensei e foi bem bacana, pode ser realizado de forma parcelada em até 4 parcelas. E aí vem esclarecendo mais à frente que caso o empregado seja dispensado antes do pagamento dessas 4 parcelas, na rescisão quita as parcelas aqui do FGTS que não foram recolhidas a tempo. Bom, gente, tudo é muito novo. Não sabemos ainda como é que a jurisprudência vai se comportar, mas eu penso que boa parte dos problemas que nós tivemos este ano, né, anterior, em decorrência da pandemia, tentaram resolver aqui. Então, 90% foi resolvido. Se foi bom para o trabalhador? Eu continuo achando que não. Para o empregador, se foi bom? Continuo achando que não. Foi uma tentativa. Foi uma tentativa boa? Talvez. Mas, né, tudo que tem uma boa intenção, a gente tem que, pelo menos, acreditar que é para o nosso melhor e que essa pandemia passe logo, para que a gente possa cada vez estar mais juntos. Um grande abraço a todos, uma ótima semana. Tchau!